Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de português número 104, mais uma revisão. Nessa, nós teremos apenas 3 questões, porque as 3 têm textos um pouco grandinhos, né? São textos grandes. Então, a gente tem que ler com muita atenção, devagar, para poder entender o texto e responder a questão corretamente. Então, preparem-se, caderno, lápis, borracha, cabeçalho, título, apenas as questões, se você for parando cada questão para fazer a resposta, for parando o vídeo, ao final do vídeo você já vai ter feito todas as atividades, não vai precisar mais fazer nadinha, vai ficar livre para a próxima aula. Ok? Vamos lá? Pelo menos em português vocês ficam livres, né? Então vamos lá. Primeira questão. Pode até não ter sido o texto, primeiro. Pode até não ter sido a intenção original dos autores, mas algumas das crônicas publicadas por Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga poderiam muito bem ser livros para crianças. É o que mostra 2 títulos recém-lançados. Conversa de Morango e Histórias de Zig dão uma roupagem infantil a texto de 2 escritores, que costumavam escrever em diferentes jornais e revistas. Vale lembrar que a crônica, ainda muito presente na imprensa brasileira, sempre foi caracterizada por uma leveza, por uma conversa informal entre o autor e o leitor. Isso já antes de Machado de Assis. É essa estrutura despretensiosa e descomplicada, vestida como se tivesse que ir à feira, que dá ao texto um lado infantil e faz com que ele possa ser lido ao mesmo tempo por adultos e por crianças. Esse texto aí é um texto de Bruno Molinero. Estava fazendo uma análise sobre as crônicas de Drummond e Rubem Alves para livros infantis. Isso é uma reportagem, né? Parece ser uma reportagem. Blog Folha UOL, de 2017. Vamos à pergunta? Qual alternativa apresenta uma opinião do autor no texto? Espera aí. Letra A. Qual é a opinião desse autor? É essa estrutura despretensiosa e descomplicada, vestida como se tivesse que ir à feira, que dá ao texto um lado infantil? Isso é a opinião do autor? Letra B. Costumavam escrever em diferentes jornais e revistas. É uma opinião do autor? Letra C. É o que mostram 2 títulos recém-lançados. É uma opinião do autor? Letra D. Conversas de Morango e Histórias de Zig. É uma opinião do autor? E letra E. Isso já antes de Machado de Assis. É a opinião do autor? Qual das alternativas mostra a opinião do autor? A, B, C, D ou E. Já escolheu a sua? Letra A. Ele pensa dessa forma que a estrutura do texto, que é uma estrutura despretensiosa, ou seja, sem nenhuma pretensão e descomplicada, né, fácil de se entender, vestida como se tivesse para ir à feira, simples, que dá ao texto um lado infantil. Então, ele tem essa opinião de que é esse jeito do texto, essa estrutura do texto é que deixa ele parecido com um texto feito para criança. A letra B, costumavam escrever em diferentes jornais e revistas, é uma afirmativa. Eles realmente costumavam, tanto Rubem Alves quanto o... gente, fugiu o nome do autor, o Carlos Drummond. É o que mostram 2 títulos recém-lançados, é só um complemento do texto. Conversas de Morango e História de Zig são os títulos, e isso já antes de Machado de Assis, ele só está localizando os 2 escritores no tempo, né? Porque, enfim, vamos lá. Próximo. Leia o texto e responda a questão. Esse aí é um texto, olhando a estrutura, é um texto que é poético, ele é organizado em versos. Apesar de apresentar apenas uma
estrofe, porque os versos são todos juntos, olha. Então vamos ler. O berço em que, adormecido, repousa um recém-nascido, sobre o cortinado e o véu, parece que representa, para a mamãe que o acalenta, um pedacinho do céu. Que júbilo quando, um dia, a criança principia aos tombos a engatinhar, quando, agarrada às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. Depois, a andar já começa, e pelos móveis tropeça, quer correr, vacila, cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: mamãe, papai. Vai crescendo forte e bela, corre a casa tagarela, tudo escuta, tudo vê, fica esperta, inteligente, e dão-lhe então de presente uma carta de ABC. Esse é um poema de Olavo Bilac falando sobre a infância. Percebam que a criança, olha, quando fala aqui de berço, recém-nascido, e depois aqui ele já está, falou mamãe e papai, e aqui ele já vai agora receber uma carta de ABC. Está falando sobre as etapas da infância, está mostrando que a criança ela vai crescendo, né? Aprende a andar, uma linha do tempo aí da infância. Então vamos. No poema, o autor relata a passagem do tempo da vida de uma criança desde o seu nascimento. O tema principal do poema é o nascimento, a esperteza, a infância, a alegria ou a fala? Qual é o assunto principal do texto? Já fez sua escolha? Já pensou bem? Isso é interpretação de texto. Vamos lá? A infância. Ele não fala só do nascimento, ele não fala só que a criança ela ficou esperta, está ficando esperta. Ele não fala só da alegria e da fala, ele fala de toda a infância, do início até quando a criança começa a ler e escrever. Certo? Então é a infância o título, o tema principal. E o último texto, vamos ler. Tendo o cágado feito amizade com o macaco, disse este certo dia. Só para a gente abrir um parênteses aí. Cágado é da família da tartaruga, ok? Então vamos lá. É um réptil também como a tartaruga. Vamos ver o que o macaco disse. Não, o cágado. Tendo o cágado feito amizade com o macaco, disse este certo dia: amigo, quero que venhas almoçar à minha casa. O cágado, todo contente, respondeu. O macaco convidou o cágado. Então, o cágado respondeu: agradeço-te muito o convite. Amanhã lá estarei. No dia seguinte, o cágado dirigiu-se à casa do amigo. Quando lá chegou, viu que o macaco e a macaca tinham matado um galo e cozinhado shima. O macaco, ó, lá embaixo está dizendo, ó, shima, farinha de mandioca ou de milho. Cágado aqui é o jabuti. O macaco pousou a comida na mesa e disse: ora, vamos lá comer a shima e este belo galo. Ao ver isto, o cágado pensou para consigo: então, o meu amigo põe a comida na mesa, sabendo que eu não arranjo maneira de lá chegar? Ainda tentou subir, mas nada conseguiu. As pernas pequenas e a pesada carapaça não lhe permitiam. E sem se importarem com o amigo, o macaco e a companheira banquetearam-se com o galo e a shima. Ofendido e com fome, o cágado decidiu regressar a casa, não sem antes convidar o macaco. Agora, onde ir vocês à minha casa? Lá estaremos na próxima semana, disse o macaco em tom jovial. E combinaram o dia. Na semana seguinte, o macaco e a macaca atravessaram um campo e, saltando de árvore em árvore, chegaram à casa do amigo. Aí deram conta de que também o cágado tinha preparado um galo e feito shima, e lamberam os beiços. O cágado deitou fora a água das panelas e disse para o amigo:
Não há água, mas podem lavar as mãos no poço. Tenham cuidado para não as porem no chão quando voltarem. Ao macaco e à macaca, o conselho pareceu lógico. Foram ao poço, lavaram as mãos e começaram a caminhar, só com as patas de trás. Ora, acontece que o cágado tinha queimado todo o capim em volta da casa e o chão estava coberto de cinzas. Como o macaco e a macaca não aguentavam andar só nas patas traseiras, pousaram as mãos no chão, ficando com elas todas sujas. Tiveram de voltar ao poço para de novo as lavar, e fizeram isto tantas vezes que acabaram por desistir. A gente não tem aí uma moral, né? Mas a gente percebe que isso aí é uma fábula, né? E o cágado, ele deu um troco no macaco e na macaca, né? A gente pode, de repente, dar como moral o provérbio que diz: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É o que veio na minha cabeça agora. Você tem uma outra ideia aí de ensinamento, de moral? Bem importante, né? Porque eles não se importaram com o cágado no almoço na casa deles, botaram a comida na mesa onde o cágado não alcançava. Então, o cágado deu o troco, né? Fez uma pegadinha com eles, sujou bastante o chão, mostrando também que eles tinham as limitações deles, não é só o cágado, e eles têm que pensar nas limitações dos outros também. Então, vamos à questão, para terminar. Na passagem, ficando com elas todas sujas, olha aqui no finalzinho, ó, ficando com elas todas sujas. Pousaram as mãos no chão, ficando com elas todas sujas. O pronome destacado elas refere-se a quê? A traseiras, panelas, pernas, patas ou mãos? A, B, C, D ou E? Muito fácil, né? Já sabe? Já respondeu? Já tem a resposta? Vou mostrar. 1, 2, 3 e... as mãos. Estava falando das mãos, né? Porque eles tinham que andar só com as patas traseiras, mas eles não aguentavam. E aí acabavam encostando as mãos no chão. E aí tinham que voltar para lavar as mãos para comer. Enfim. Vimos 3 tipos de texto nessa nossa revisão. E atividade pós-videoaula, registrar essas respostas no caderno. Se você já registrou, tudo certo, pode descansar. E ler mais se quiser, tá? Um beijo e até a próxima videoaula.